Você não perdeu a paz só no momento em que foi ferido. Você perde de novo toda vez que revive a cena, imagina o que poderia ter dito, espera uma atitude que não vem e reage por dentro como se ainda estivesse preso àquela dor. O que te machuca agora já não é só o que a pessoa fez. É o fato de ela ainda controlar teu estado emocional, mesmo sem estar presente. E enquanto isso continua, você se sente menor, instável e cansado de lutar contra a própria mente. Mas existe um ponto de virada aqui. Recuperar o controle emocional não começa quando a dor passa. Começa quando você decide parar de entregar sua força a quem já te feriu demais. Se isso falou com você, ou você está passando por isso, escreve: eu preciso voltar para mim. Quando alguém te machuca, o primeiro impulso quase sempre é emocional. Você pensa demais, tenta entender, revive conversas, procura sinais, cria respostas na cabeça e, sem perceber, transforma a dor em rotina mental. O problema é que isso vai corroendo sua firmeza de dentro para fora. Você até tenta parecer forte, mas por dentro qualquer lembrança te desmonta. E é justamente aqui que começa a fraqueza emocional, não no sentimento em si, mas no hábito de se abandonar toda vez que ele aparece. Porque quem sofre demais por alguém normalmente não está preso só à pessoa, está preso ao impacto que aquilo causou na própria identidade. Você começa a se perguntar o que faltou em você, onde errou, por que ainda sente tanto, e essa espiral te afasta do seu centro. O nome disso não é amor. Muitas vezes é descontrole emocional disfarçado de apego. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar reagindo em vez de comandar. O que você precisa agora não é endurecer o coração. É fortalecer a mente para que a dor não continue mandando em você. O que mais te enfraquece não é lembrar da pessoa. É o jeito como a sua mente se curva toda vez que a lembrança aparece. Porque a dor não te derruba só pelo que aconteceu. Ela te derruba pelo significado que você deu ao que aconteceu. No fundo, você não está apenas tentando superar alguém que te feriu. Você está tentando sobreviver à sensação de ter sido desvalorizado, trocado, ignorado ou insuficiente. E quando essa sensação entra fundo, qualquer detalhe vira gatilho. Um silêncio te inquieta. Uma lembrança te desorganiza. Uma ausência te faz imaginar mil coisas. E sem perceber, você começa a reagir com fraqueza emocional, não porque é fraco, mas porque está vivendo em estado de ameaça por dentro. É isso que muita gente não entende. O sofrimento prolongado não vem apenas do que o outro fez. Vem da forma como o seu sistema emocional continua interpretando aquilo como algo inacabado. É como se uma parte sua ainda acreditasse que precisa resolver, entender, receber uma explicação, ser reconhecida ou ver algum tipo de arrependimento para finalmente descansar. Só que enquanto você espera esse fechamento vindo de fora, sua paz fica sequestrada. Sua mente não para porque ela ainda está tentando encontrar controle onde já não existe mais controle algum. E esse é um dos pontos mais cruéis da dor emocional. Você tenta se sentir melhor pensando mais, quando na verdade é justamente o excesso de pensamento que mantém a ferida aberta. Você se pega revendo cenas, analisando falas, tentando decifrar atitudes, imaginando o que a pessoa sente, o que ela quis dizer, o que teria acontecido se você agisse diferente. Só que nada disso te devolve força. Isso só aprofunda o desgaste. Porque pensar demais não é sinal de profundidade emocional. Muitas vezes é sinal de prisão. É a mente girando em torno daquilo que ainda não teve coragem de aceitar. E aceitar não é concordar com o que aconteceu. Não é dizer que não doeu. Não é fingir que ficou tudo bem. Aceitar é parar de lutar contra um fato consumado. É olhar para a dor sem negociar com ela. É reconhecer que foi real, que machucou, que deixou marcas, mas que não pode continuar ocupando o centro da sua vida. O problema é que, quando você foi ferido, alguma coisa dentro de você passou a reagir como se precisasse se defender o tempo todo, e essa defesa nem sempre aparece como frieza. Às vezes ela aparece como sensibilidade demais, como urgência, como necessidade de resposta, como impulso de falar, explicar, provar, implorar, justificar ou mostrar que está mal. Só que toda reação impulsiva entrega poder.
Toda necessidade de ser visto por quem te feriu aumenta a dependência emocional. E toda vez que você reage sem domínio, confirma para si mesmo a ideia de que ainda não consegue ficar de pé sem o movimento do outro. É por isso que controle emocional não é sobre não sentir, é sobre não se ajoelhar diante do que sente. Você pode estar ferido e ainda assim escolher não correr atrás. Pode estar abalado e ainda assim escolher não mandar mensagem. Pode estar com saudade e ainda assim escolher não se humilhar. Pode estar destruído por dentro e ainda assim manter a dignidade no lugar. Isso é força emocional. Não a ausência da dor, mas a capacidade de não transformar a dor em comportamento autodestrutivo. Porque muitas pessoas não perdem o valor quando são feridas. Perdem quando deixam a ferida decidir como vão agir. E talvez essa seja uma verdade difícil de encarar, mas necessária. Parte do seu sofrimento atual vem da insistência em manter viva uma ligação que já te custou paz demais. Você diz que quer parar de sofrer, mas ainda alimenta o vínculo dentro da cabeça. Ainda revisita memórias, ainda fantasia mudanças, ainda procura sinais invisíveis. Ainda mantém uma conversa interna com alguém que talvez já tenha saído da história, mas continua sentado no centro da sua mente. Enquanto isso acontecer, seu autocontrole vai parecer sempre distante, porque você não reconstrói sua força emocional enquanto continua oferecendo abrigo mental para aquilo que te enfraquece. O estoicismo entra exatamente aqui, não como frieza vazia, mas como disciplina interior. Ele te obriga a encarar uma pergunta que dói, mas liberta. O que, de fato, ainda está sob seu controle? Não está sob seu controle o que a pessoa sente. Não está sob seu controle o que ela pensa. Não está sob seu controle se ela volta, se arrepende, se reconhece seu valor, se entende a dor que causou. Nada disso depende de você. Mas ainda está sob seu controle aquilo que você alimenta, aquilo que você interpreta, aquilo que você repete mentalmente, aquilo que você faz com a dor que recebeu. E é nesse território que sua força volta a nascer. Sua mente ficou fraca não porque você sentiu demais, mas porque foi treinada a se curvar para tudo o que te lembra a ferida. Agora ela precisa ser treinada de volta. Não com pressa, não com violência contra si mesmo, mas com firmeza. Toda vez que vier o impulso de revisitar o passado, você precisa perceber que não é a verdade chamando. É o vício emocional pedindo alimento. Toda vez que vier a vontade de reagir, de se explicar, de demonstrar, de cutucar a situação, você precisa se perguntar: isso me devolve poder ou me afunda de novo? Essa pergunta simples pode começar a salvar você de muitos movimentos que parecem alívio na hora, mas viram vergonha depois. Existe uma diferença enorme entre sentir dor e ser governado por ela. A dor é humana. Ser governado por ela é uma condição que precisa ser interrompida. E essa interrupção começa quando você para de romantizar a própria sensibilidade e começa a proteger sua energia com seriedade. Porque nem tudo que você sente merece uma resposta. Nem toda saudade merece atitude. Nem toda vontade merece movimento. Nem todo sofrimento merece ser exposto. Às vezes, a atitude mais forte que você pode tomar é permanecer inteiro em silêncio, enquanto sua mente implora para correr atrás de algo que só te diminui. Você não precisa vencer isso tudo hoje, mas precisa parar de se entregar toda vez que a onda vem. Porque cada pequena vez em que você sustenta a própria dignidade, mesmo tremendo por dentro, sua força começa a voltar. E quando essa força volta, uma coisa muda. A pessoa que te feriu deixa de ser o centro do seu caos. E você começa, finalmente, a voltar para o próprio eixo. Tem um erro silencioso que prolonga o seu sofrimento e faz você perder o controle emocional mais do que deveria. Acreditar que a sua dor será resolvida no mesmo lugar em que ela nasceu. É por isso que você pensa tanto, volta tanto, sente tanto e reage de forma que depois até se arrepende. No fundo, uma parte sua ainda espera que a mesma pessoa que te feriu seja a pessoa que, de algum modo, vai aliviar o que ficou. Mesmo que você não admita isso com clareza, seu emocional ainda está preso nessa esperança. E enquanto existir essa expectativa escondida, você vai continuar vulnerável, porque sua estabilidade vai depender de algo que nunca esteve realmente nas suas mãos.
Talvez você já tenha percebido isso em momentos específicos. Quando a pessoa some, seu corpo sente. Quando ela aparece, seu coração dispara. Quando você imagina que ela seguiu em frente, alguma coisa desaba dentro de você. Quando pensa em demonstrar indiferença, vem uma culpa estranha, como se soltar fosse uma espécie de traição ao que você sentiu. E então você fica preso num ciclo cruel. Sofre porque foi machucado, sofre porque não consegue esquecer e sofre de novo porque percebe que ainda está emocionalmente preso a quem já deveria ter deixado de ter tanto poder sobre você. Isso cansa, isso desgasta, isso humilha por dentro. E o pior é que quase sempre acontece em silêncio, sem que ninguém veja o tamanho da guerra que você trava consigo mesmo. Só que existe uma verdade que pode doer agora, mas começa a te libertar. O que te prende nem sempre é a pessoa. Muitas vezes é a versão de você que existia quando ainda acreditava que seria escolhido, valorizado, cuidado, respeitado. Quando alguém te fere profundamente, não machuca só o sentimento. Machuca também a imagem que você construiu do vínculo, do futuro, da sua importância naquela história. E então você não sofre apenas pela ausência do outro. Você sofre pelo colapso da narrativa que criou dentro de si. É por isso que desapegar parece tão difícil, porque desapegar não é só soltar alguém. É aceitar a morte emocional da fantasia que sustentava aquela ligação. É aqui que muita gente se enfraquece, porque em vez de fazer esse luto com lucidez, tenta manter a fantasia viva através da lembrança, da espera, da interpretação, do excesso de significado. Você começa a achar que cada detalhe importa, que talvez o silêncio queira dizer alguma coisa, que talvez o afastamento seja confusão, que talvez a frieza seja medo, que talvez ainda exista algo ali. E quanto mais você tenta salvar essa esperança, mais perde contato com a realidade. Não com a realidade do que você gostaria que fosse, mas com a realidade do que efetivamente está sendo. E viver preso ao que poderia ter sido é uma das formas mais profundas de fraqueza emocional, porque a mente deixa de habitar o presente e passa a servir uma ilusão que só prolonga a dor. O problema não está em ter amado, sentido ou se entregado. O problema começa quando você transforma o que sentiu em justificativa para continuar se ferindo. Amar alguém não obriga você a perder a si mesmo. Ter sido verdadeiro não significa que agora precisa ficar preso àquilo que não foi recíproco. Sentir intensamente não é um erro. O erro é usar essa intensidade para manter aberta uma porta que só deixa entrar mais sofrimento. Você acha que está sendo leal ao que viveu, mas muitas vezes está sendo apenas cruel consigo mesmo. Está mantendo vivo algo que já te custou noites, paz, foco, autoestima, dignidade e presença. E nenhuma conexão vale o preço de destruir a sua relação com você. Controle emocional começa a nascer quando você entende que a dor quer movimento, mas a cura exige contenção. Seu impulso manda agir. Sua consciência precisa aprender a observar. Seu desespero pede resposta. Sua força precisa aprender a sustentar o silêncio. Porque nem toda urgência emocional é um chamado verdadeiro. Às vezes é só abstinência afetiva. Às vezes é só sua carência ferida, procurando qualquer migalha para se manter ligada à fonte que a adoeceu. E se você não nomear isso com honestidade, vai continuar confundindo necessidade com amor, ansiedade com conexão, apego com profundidade. Essa é a parte em que você precisa se confrontar de verdade, não com dureza vazia, mas com verdade. O que exatamente você ainda está tentando conseguir dessa pessoa? Reconhecimento, reparação, validação, uma explicação que acalme sua mente, a sensação de que não foi em vão, a prova de que você importou? Seja o que for, perceba uma coisa: enquanto sua paz depender dessa resposta, você continuará emocionalmente refém. Porque sua liberdade só começa quando você aceita que talvez nunca receba aquilo que esperava. E mesmo assim, decide não afundar. Isso assusta, porque parece injusto. E é injusto mesmo. Dói perceber que você teve que carregar marcas por algo que não escolheu. Dói entender que foi você quem ficou com os cacos enquanto a outra pessoa talvez tenha seguido sem olhar para trás. Dói aceitar que nem sempre haverá fechamento bonito, pedido de desculpas, consciência, sensibilidade ou reparação.
Mas a maturidade emocional nasce justamente quando você para de exigir que a realidade cure você da forma que gostaria e começa a assumir a responsabilidade de se reconstruir com o que tem, a partir do que sobrou. O estoico não é alguém que nunca foi ferido, é alguém que aprende a não fazer da ferida uma identidade. Esse é o ponto central. Você não pode deixar que o que fizeram com você se transforme na definição de quem você é. Não pode permitir que a rejeição vire prova de desvalor. Não pode transformar o abandono em sentença sobre sua insuficiência. Não pode aceitar que o comportamento do outro determine seu senso de valor. Porque quando isso acontece, você passa a viver reativamente. E uma vida reativa sempre é uma vida sem comando. Talvez hoje sua mente ainda esteja obedecendo aos gatilhos da dor. Talvez qualquer lembrança ainda desorganize seu foco. Talvez você ainda sinta vontade de mostrar que está mal, de ser visto, de ser lembrado, de ser escolhido. Mas perceba o tamanho da virada que começa aqui. Força emocional não é fazer a dor desaparecer. É impedir que ela continue decidindo seus passos. É conseguir sentir sem se desmontar por completo. É aguentar a vontade de reagir e ainda assim escolher não se trair. É manter o próprio valor de pé, mesmo quando o coração ainda está em guerra. Isso exige uma decisão que quase ninguém gosta de tomar. Parar de alimentar o drama interno que mantém o vínculo aceso. Porque existe uma parte sua que ainda conversa com a pessoa na cabeça. Ainda ensaia diálogos, ainda quer explicar, ainda quer ser compreendido, ainda quer que o outro veja a profundidade da dor. Só que essa conversa imaginária não te fortalece. Ela te prende. Ela te mantém emocionalmente disponível para alguém que talvez já não esteja nem ocupando o mesmo lugar que ocupa na sua mente. E quanto mais tempo você vive nesse teatro interno, mais distante fica da sua própria recuperação. Você vai precisar interromper isso com firmeza. Não uma vez, muitas vezes. Vai precisar cortar o pensamento antes que ele vire espiral. Vai precisar suportar o vazio, sem correr de volta para a fantasia. Vai precisar lembrar a si mesmo que saudade não é sinal para retorno. Dor não é convite para humilhação e sentimento não é ordem. Essa disciplina parece pequena à vista de fora, mas por dentro ela é gigantesca. Porque cada vez que você não se entrega ao impulso, está dizendo para si mesmo, eu ainda sinto, mas não pertenço mais a isso. É aí que o seu poder começa a voltar. Não quando a pessoa percebe o que perdeu, não quando ela volta, não quando a vida dá alguma resposta externa. Seu poder começa a voltar quando você rompe a associação entre dor e submissão emocional. Quando entende que foi machucado, mas não precisa continuar se oferecendo ao que te quebra. Quando percebe que sentir falta não te obriga a recuar. Quando descobre que dignidade não depende de ausência de sentimento, mas da sua capacidade de não se abandonar mesmo sentindo. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você comece a notar que o verdadeiro controle emocional não está em vencer o outro, está em não ser mais vencido por aquilo que o outro causou em você. Agora você precisa encarar o ponto em que quase todo mundo perde a própria força, o momento em que a dor deixa de ser apenas uma lembrança e passa a virar comportamento. Porque sofrer em silêncio já desgasta, mas o que realmente te derruba é quando esse sofrimento começa a comandar suas atitudes. Você muda o tom da sua voz, você perde presença. Você fica mais ansioso, mais impulsivo, mais sensível ao que antes nem mexeria tanto. Você começa a reagir a detalhes pequenos como se tudo ainda estivesse acontecendo agora. E sem perceber, a ferida deixa de estar no passado. Ela começa a se manifestar no seu jeito de existir. É por isso que tanta gente diz que quer paz, mas continua agindo em função do que a machucou. Quer esquecer, mas procura sinais. Quer se libertar, mas continua emocionalmente disponível. Quer recuperar o autocontrole, mas ainda entrega o dia inteiro a pensamentos repetitivos, fantasias, comparações, lembranças e gatilhos. E aqui existe uma verdade desconfortável. Enquanto o seu comportamento continuar servindo a dor vai continuar se sentindo autorizada a permanecer. Ela encontra espaço em cada reação exagerada, em cada impulso alimentado, em cada conversa mental prolongada, em cada necessidade de provar alguma coisa para quem te feriu. Talvez você nem perceba o quanto ainda está reagindo.
Às vezes isso aparece no desejo de postar algo para ser notado. Às vezes aparece na vontade de sumir para ver se a pessoa sente. Às vezes surge no impulso de responder seco, de provocar, de mostrar frieza, de testar, de observar. Em outros momentos, vem no extremo oposto. Você fica esperando uma abertura mínima para falar, explicar, se aproximar, consertar, aliviar aquela distância que te sufoca. Em ambos os casos, o centro continua o mesmo. Você ainda está se movendo ao redor da ferida. Ainda está deixando que o que aconteceu determine o rumo da sua energia. E é aqui que o controle emocional precisa deixar de ser uma ideia bonita e virar prática concreta. Porque enquanto ele for só um desejo, qualquer lembrança mais forte vai te derrubar. Controle emocional de verdade é treino, é repetição, é correção de rota. É perceber a mente indo para o mesmo lugar de sempre e decidir, com firmeza, não acompanhá-la até o fim. É notar o impulso surgindo no corpo e não transformar isso automaticamente em ação. É criar uma distância entre o que você sente e o que você faz. Essa distância muda tudo, porque é nela que o seu poder reaparece. Você não controla a primeira pontada, não controla o susto que uma lembrança causa, não controla o aperto imediato que vem quando algo toca na ferida, mas controla o que acontece depois. Controla o quanto vai alimentar aquela emoção. Controla se vai abrir de novo a porta do passado ou se vai fechá-la. Controla se vai seguir o roteiro antigo da fraqueza emocional ou se vai interromper o ciclo antes que ele te engula. E essa consciência é decisiva, porque muita gente se comporta como se o sentimento fosse um dono absoluto. Não é. O sentimento aparece. Quem decide se ele senta no comando é você. O problema é que, quando você ficou muito tempo ferido, reagir começou a parecer natural. Sofrer virou quase um reflexo. Pensar demais virou rotina. Idealizar respostas virou companhia. O apego à dor ganhou um aspecto íntimo, quase familiar. E por mais estranho que isso soe, às vezes você não se prende só à pessoa, você também se prende à identidade de quem foi machucado, de quem ainda espera, de quem ainda sente, de quem ainda carrega aquela história como se ela fosse a parte mais importante da própria vida. Soltar isso assusta, porque parece que você vai perder algo de si. Mas o que você vai perder, na verdade, é apenas a prisão que confundiu com profundidade. Existe uma diferença enorme entre honrar o que você sentiu e viver escravo do que aconteceu. Honrar o que sentiu é reconhecer que foi real, que foi intenso, que te atravessou de verdade. Viver escravo disso é continuar se diminuindo por algo que já provou não te sustentar. E essa distinção precisa ficar clara dentro de você, porque enquanto não ficar, toda tentativa de desapego vai parecer frieza, ingratidão ou negação. Não é. Desapego é autocuidado com lucidez. É o momento em que você para de chamar de amor tudo aquilo que está destruindo sua paz. Pensa em quantas vezes sua mente tentou te convencer de que reagir traria alívio. Mandar aquela mensagem, ver uma rede social, relembrar uma conversa, procurar uma pista, ensaiar uma resposta, imaginar um reencontro. Em cada uma dessas vezes, a promessa era a mesma. Talvez agora eu me sinta melhor. Mas o que veio depois? Mais dependência, mais inquietação, mais análise, mais dor. Esse é um ponto central da reconstrução emocional. Entender que aquilo que alivia por segundos pode estar sabotando meses da sua cura. Nem todo alívio é cura. Às vezes é só recaída emocional com aparência de consolo. O estoicismo ensina algo que, para quem está ferido, parece duro no começo, mas profundamente libertador depois. Você precisa parar de negociar com aquilo que te enfraquece. Não pode continuar tratando o próprio impulso como conselheiro confiável. Não pode dar à saudade o direito de decidir seus passos. Não pode permitir que a carência interprete a realidade no seu lugar. Porque a mente ferida distorce. Ela romantiza migalhas, amplia sinais, cria significados e confunde intensidade com destino. Quando você está emocionalmente vulnerável, sua percepção não é neutra. Ela está contaminada pela falta. E quem não reconhece isso começa a acreditar em tudo o que sente como se fosse verdade absoluta. Mas nem tudo o que você sente é verdade.
Às vezes você sente que nunca vai superar e supera. Às vezes sente que perdeu alguém insubstituível, quando na verdade perdeu uma ilusão sustentada pela carência. Às vezes sente que precisa de uma resposta, quando o que precisa é de silêncio suficiente para ouvir a si mesmo de novo. Às vezes sente que a ausência do outro é insuportável, mas o que está doendo mesmo é o vazio que você ainda não aprendeu a preencher sem dependência emocional. E quando você começa a separar sentimento de realidade, uma porta se abre. Você deixa de ser arrastado por cada onda interna. Você começa a observar em vez de obedecer. É nesse momento que nasce a disciplina emocional. Não como um personagem frio, mas como alguém que decide não se trair mais. Você sente vontade de reagir, mas permanece. Sente vontade de se explicar, mas cala. Sente vontade de procurar, mas recua. Sente vontade de se derramar, mas respira e segura o próprio centro. Isso não te torna distante de si, te torna confiável para si. E talvez essa seja uma das sensações mais valiosas que alguém ferido pode recuperar. Voltar a confiar na própria capacidade de não se abandonar no auge da dor. Porque o que mais destrói sua força não é só ser ferido por alguém. É perceber que depois disso, você começou a agir contra você mesmo. E essa percepção dói, mas também desperta. Desperta para o fato de que ninguém vai te devolver o respeito interno se você continuar negociando sua dignidade por migalhas emocionais. Ninguém vai reconstruir sua firmeza se você mesmo continuar cedendo a tudo o que te puxa de volta para o caos. Chega uma hora em que amadurecer emocionalmente significa parar de pedir permissão para se salvar. E salvar-se, aqui, não é fazer um grande movimento dramático, é começar a construir novos reflexos. Quando vier o pensamento obsessivo, interromper. Quando vier a vontade de stalkear, recusar. Quando vier a fantasia de reconciliação como saída para a dor, lembrar que sua paz não pode depender disso. Quando vier a necessidade de ser visto por quem te feriu, voltar o olhar para o que em você ainda está implorando validação. Esse processo exige coragem, porque ele tira você da posição de vítima passiva e coloca nas suas mãos a responsabilidade da reconstrução. E isso pesa. Mas também liberta. Talvez ninguém tenha te ensinado que autocontrole não é repressão. É direção. Não é fingir que está tudo bem. É decidir para onde sua energia vai mesmo quando não está. Não é sufocar o coração. É impedir que ele destrua o que ainda resta de lucidez. Não é matar o sentimento. É impedir que o sentimento vire comando. Quando você entende isso, começa a perceber que a força emocional não nasce de grandes discursos. Ela nasce de pequenas escolhas repetidas, quase invisíveis, que aos poucos mudam sua estrutura por dentro. Cada vez que você não reage do jeito antigo, algo se fortalece. Cada vez que você escolhe o silêncio, em vez da exposição impulsiva, algo amadurece. Cada vez que segura a própria ansiedade sem correr atrás de alívio externo, algo se reorganiza. E isso pode parecer lento, mas é exatamente assim que o poder interno retorna. Não de forma explosiva, de forma sólida. Não como um momento de euforia, como uma nova postura diante daquilo que antes te desmontava. Chega uma hora em que você começa a perceber que ainda dói, mas já não te arrasta como antes. Ainda incomoda, mas já não controla o seu dia inteiro. Ainda existe dentro de você, mas já não ocupa o trono. E essa mudança é profunda, porque mostra que a dor pode continuar existindo por um tempo sem continuar mandando em você. Esse é o começo real da liberdade emocional. Não quando tudo some, mas quando aquilo que ficou já não decide mais quem você será. Chega um momento em que a sua dor já não precisa mais de explicação. Precisa de ruptura, porque enquanto você tenta entender tudo, sua energia continua presa no mesmo lugar. E por mais inteligente, sensível ou consciente que você seja, nenhuma análise vai curar um vínculo que continua sendo alimentado emocionalmente. Você pode compreender a ferida, nomear os gatilhos, perceber os padrões, enxergar a dependência e ainda assim continuar preso. Sabe por quê? Porque libertação emocional não acontece só quando você entende. Acontece quando você para de servir internamente aquilo que te esvazia. É aqui que começa a virada mais importante de todas. Até agora,
Talvez você tenha vivido tentando suportar a dor. Agora você precisa começar a se reposicionar diante dela. Não como alguém que implora alívio, mas como alguém que assume comando. Porque existe uma diferença enorme entre aguentar o sofrimento e se reconstruir acima dele. Aguentar é sobreviver mais um dia. Se reconstruir é mudar a relação que você tem com aquilo que te feriu. É sair do lugar de quem foi afetado e entrar no lugar de quem escolhe o que fazer com esse impacto. E essa mudança parece sutil, mas transforma tudo. Você não pode continuar tratando sua mente como um espaço aberto para qualquer lembrança invadir e fazer o que quiser. Não pode aceitar que qualquer saudade tenha livre acesso ao seu foco. Não pode viver como se sua energia fosse território público para a dor circular sem limite. Em algum momento você vai precisar se tornar mais seletivo com o que alimenta, com o que revisita, com o que interpreta, com o que fantasia. Porque a sua paz não volta só com o tempo. Ela volta com decisão. E decisão aqui significa cortar o abastecimento emocional daquilo que continua te enfraquecendo. Talvez isso assuste porque exige renúncia. Renunciar à esperança escondida. Renunciar à fantasia de reparação. Renunciar à vontade de ser compreendido por quem talvez nunca tenha profundidade para isso. Renunciar ao desejo de mostrar sua dor para ver se o outro finalmente percebe seu valor. E vamos dizer a verdade, essa renúncia machuca. Machuca porque, no fundo, parte sua ainda queria que tudo terminasse de outro jeito. Queria que a pessoa sentisse, voltasse, entendesse, se arrependesse, reconhecesse. Queria que a história tivesse algum fechamento que justificasse o tamanho do que você sentiu. Mas maturidade emocional é aceitar que nem todo ciclo termina com justiça. Alguns terminam com consciência. E consciência, neste caso, é enxergar sem se enganar mais. Enxergar que continuar emocionalmente preso não honra o que você viveu, só prolonga o que te destruiu. Enxergar que a sua sensibilidade não pode ser usada contra você. Enxergar que insistir internamente em algo que te fere não é amor profundo, é autoabandono repetido. Enxergar que toda vez que você cultiva a ausência da pessoa dentro de si, está permitindo que a dor faça morada. E você já ficou tempo demais vivendo como abrigo daquilo que te quebra. A ruptura que você precisa não é necessariamente externa primeiro. Ela começa dentro. Começa quando você para de manter conversas imaginárias. Quando interrompe a repetição mental do passado. Quando recusa a necessidade de montar teorias para tudo. Quando deixa de buscar sinais invisíveis para sustentar o que já não se sustenta na realidade. Quando entende que o silêncio do outro já respondeu muitas coisas que sua carência ainda tenta contestar, porque a mente ferida adora criar brechas. Ela sempre encontra um talvez, um e se, um quem sabe. Mas quem quer se libertar emocionalmente precisa aprender a não morar nesses espaços ambíguos. Você precisa ficar forte o suficiente para não confundir saudade com direção. Isso é central. Sentir falta não significa que deve voltar. Doer não significa que era certo. Ter lembranças bonitas não significa que aquilo era saudável. Querer ser procurado não significa que ainda existe reciprocidade. A emoção pode ser intensa e, ainda assim, apontar para um lugar que já não merece sua permanência. Só que, enquanto você tratar todo o sentimento como bússola, vai continuar se perdendo. Nem tudo que o coração pede é caminho. Às vezes é só abstinência daquilo que acostumou sua mente a viver em estado de dependência. Essa dependência emocional, quando não é confrontada, vira uma espécie de governo oculto. Ela decide seu humor, sua autoestima, seu foco, sua esperança, sua interpretação de si mesmo. Você começa a medir o próprio valor com base no que recebeu ou deixou de receber. E sem perceber, sua identidade vai sendo corroída por uma lógica silenciosa. Se fui deixado, valho menos. Se fui ignorado, não fui suficiente. Se fui ferido, devo ter falhado em algo essencial. Só que nada disso é verdade. O comportamento de quem te machucou fala sobre o outro, não define seu valor. O problema é que a dor não quer apenas te fazer sentir. Ela quer te convencer. Quer te convencer de que você perdeu valor porque perdeu alguém. E essa é uma mentira perigosa.
Você não pode mais permitir que sua mente transforme rejeição em sentença. Não pode deixar que uma experiência dolorosa vire prova permanente contra si mesmo. Você foi ferido, sim. Isso é real, mas ser ferido não te torna menor. Continuar se ajoelhando emocionalmente diante do que te feriu, isso sim começa a te reduzir por dentro. Porque toda vez que você se abandona para tentar manter viva uma conexão que não te protege, seu respeito interno se enfraquece. E sem respeito interno, qualquer tentativa de autocontrole desmorona na primeira onda forte. É por isso que a verdadeira reconstrução começa com uma decisão silenciosa: eu não vou mais colaborar com o que me destrói. Essa frase muda tudo, porque ela tira você da passividade, faz você sair do papel de alguém à mercê da dor e entrar no papel de alguém que começa a criar limites internos. Limite para pensamento obsessivo, limite para idealização, limite para recaídas emocionais, limite para a necessidade de ser validado por quem nunca soube cuidar do que recebeu. Esses limites não são muros de ego, são colunas de dignidade. E talvez agora você entenda por que tanta gente permanece presa durante tanto tempo. Não é porque ama demais, é porque ainda não aceitou perder a fantasia. Ainda não aceitou viver sem aquela esperança escondida. Ainda não aceitou olhar para o vazio sem imediatamente tentar preenchê-lo com lembrança, expectativa ou reação. Mas esse vazio que você teme tanto pode ser exatamente o espaço onde seu poder volta a nascer. Porque quando a fantasia sai, sobra a realidade. E a realidade, por mais dura que seja no começo, tem uma vantagem imensa: ela permite reconstrução verdadeira. Não dá para reconstruir em cima de ilusão. Não dá para ter força emocional enquanto ainda se negocia com migalhas mentais. Não dá para exigir paz de si mesmo enquanto continua alimentando aquilo que rouba sua paz. Chega uma hora em que você precisa escolher: ou continua sendo emocionalmente moldado pela ferida, ou começa a moldar uma nova identidade a partir da disciplina, da lucidez e do amor próprio. E essa escolha não acontece uma vez só. Ela acontece toda vez que a memória chama, toda vez que o impulso aperta, toda vez que a saudade tenta parecer sinal do destino. Ser forte emocionalmente não é não lembrar, é lembrar e não se entregar. Não é não sentir, é sentir sem se desmontar como antes. Não é vencer o passado, é parar de deixar o passado vencer o presente. Essa é a virada estoica. O ponto em que você entende que o seu sofrimento não pode mais ser administrado como um acidente permanente. Ele precisa ser encarado como um campo de treinamento interno. Um lugar onde você aprende a observar sem obedecer, a sentir sem se humilhar, a perder sem se perder junto. Talvez ninguém veja esse processo. Talvez por fora pareça que nada está acontecendo. Mas por dentro, uma revolução começa quando você para de buscar alívio em quem te feriu e começa a buscar firmeza dentro de si. E isso muda a sua postura, o seu olhar, a sua energia. Porque aos poucos você deixa de se comportar como alguém esperando retorno e começa a existir como alguém recuperando presença. Deixa de viver em função da ausência do outro e começa a reconstruir intimidade consigo mesmo. Deixa de pedir à dor uma resposta e começa a exigir de si uma nova postura. É nesse ponto que o autocontrole deixa de ser esforço e começa a virar identidade. Você já não precisa lutar contra tudo com a mesma intensidade de antes, porque algo dentro de você amadureceu. A ferida ainda existe, mas não te governa com a mesma facilidade. A pessoa ainda pode passar pela sua mente, mas já não ocupa o centro. A lembrança ainda pode doer, mas já não muda sua direção. E quando isso acontece, você percebe que a força emocional não surgiu de um grande momento de superação. Surgiu da repetição de pequenos atos de lealdade a si mesmo. No fim, o que estava te faltando não era esquecer imediatamente. Era parar de se trair enquanto ainda lembrava. Depois da ruptura interna, começa a fase que muita gente subestima, mas que decide se você realmente vai recuperar sua força emocional ou se só vai ter um momento passageiro de lucidez. Porque entender a verdade e até se afastar mentalmente por alguns instantes não basta. Você precisa reconstruir a si mesmo de um jeito que a dor não encontre mais em você o mesmo terreno frágil de antes. E essa parte exige coragem de um tipo mais silencioso,
a coragem de voltar para si quando você passou tanto tempo voltado para quem te feriu. Durante muito tempo, sua energia ficou presa em vigiar, interpretar, sentir, reviver, imaginar, esperar. Mesmo quando você não fazia nada por fora, por dentro ainda estava completamente ocupado por aquela história. Isso te roubou presença, te roubou foco, te roubou leveza, te roubou partes inteiras de você que agora precisam ser trazidas de volta. E esse retorno não acontece só quando você para de pensar na pessoa. Acontece quando começa a construir uma relação mais firme com a própria mente, com o próprio valor e com a própria dignidade. Porque quem quer parar de sofrer não pode apenas tirar alguém do centro. Precisa colocar a si mesmo de volta no lugar certo. Talvez você tenha passado tanto tempo emocionalmente inclinado para fora que esqueceu como é se sustentar por dentro. Esqueceu como é sentir sem implorar alívio. Esqueceu como é viver um dia sem transformar tudo em gatilho. Esqueceu como é tomar decisões sem consultar a ausência de alguém. E é por isso que essa reconstrução precisa ser profunda. Não como performance de superação, não como máscara de frieza, não como orgulho ferido tentando parecer forte, mas como realinhamento interno, como alguém que se cansou de viver em reação e decidiu finalmente viver em posição. Posição é uma palavra importante aqui, porque o que te faltou por muito tempo não foi sentimento, foi posição interna. Você sentia demais e se sustentava de menos. Você percebia tudo, mas se protegia pouco. Você mergulhava na dor, mas quase nunca se resgatava dela com a mesma intensidade. E sem posição interna, qualquer emoção mais forte te arrasta. Qualquer ausência ganha tamanho demais. Qualquer migalha parece importante. Qualquer possibilidade de validação te abala. A reconstrução começa quando você decide que não será mais tão fácil acessar seu centro através da sua carência. Isso não significa virar alguém fechado, significa virar alguém inteiro. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pessoas fechadas apenas se defendem. Pessoas inteiras se conhecem, se respeitam e não se entregam tão facilmente ao caos. Você não precisa endurecer o coração para recuperar o autocontrole. Precisa fortalecer o eixo. Precisa se tornar alguém que consegue sustentar desconforto sem se desmontar. Alguém que suporta o vazio sem correr de volta para o que machuca. Alguém que sente saudade sem transformar isso em recaída. Alguém que olha para a própria dor e diz: eu sei que você existe, mas não é mais você que conduz minha vida. Essa é a maturidade emocional que muda tudo. Porque antes você talvez confundisse intensidade com verdade. Agora começa a entender que verdade também é aquilo que preserva sua paz. Antes confundia insistência com profundidade. Agora percebe que profundidade sem reciprocidade vira desgaste. Antes chamava de amor tudo o que te fazia ficar. Agora começa a ver que amor próprio também é saber sair de dentro daquilo que corrói sua dignidade. E essa nova visão não nasce de um discurso bonito. Nasce de repetidas experiências em que você escolhe a si mesmo quando ainda dói. Vai haver dias em que a sua mente vai tentar negociar. Vai querer te convencer de que agora seria diferente. Vai sugerir que talvez ainda exista algo a ser resolvido. Vai pintar lembranças com um brilho seletivo, apagando o que te feriu e exagerando o que te prende. É assim que a dependência emocional tenta sobreviver. Ela não aparece sempre como desespero. Às vezes aparece como ternura, nostalgia, saudade mansa, curiosidade, vontade de saber. Mas o efeito pode ser o mesmo, te puxar de volta para uma posição de fraqueza emocional. E é justamente nesses momentos que sua reconstrução é testada. Porque força emocional não se prova quando tudo está calmo. Se prova quando o gatilho aparece e você continua firme. Quando a lembrança vem e você não se inclina. Quando a saudade aperta e você não corre atrás. Quando a fantasia tenta reabrir a porta e você escolhe permanecer onde sua dignidade ainda respira. É nesses instantes que você deixa de apenas entender o que precisa fazer e passa a encarnar uma nova forma de existir. Uma forma menos reativa, menos dependente, menos vulnerável àquilo que antes te desmontava. Talvez por muito tempo você tenha esperado que a cura viesse como alívio.
Mas muitas vezes ela vem primeiro como decisão. E a decisão, no começo, não é confortável, é seca, é firme, é quase sem recompensa imediata. Porque sua mente acostumada ao excesso emocional vai estranhar o silêncio, vai estranhar a ausência de drama, vai estranhar o fato de você não estar mais se entregando à mesma correnteza. Só que esse estranhamento é bom. Ele mostra que um padrão antigo está perdendo força. Mostra que você não está mais oferecendo a mesma passagem livre para a dor circular dentro de você. E quanto mais você pratica esse retorno para si, mais começa a recuperar algo que parecia perdido. Presença. Presença no seu dia. Presença nas suas escolhas. Presença no seu corpo. Presença no seu valor. Porque sofrer por alguém por tempo demais te fragmenta. Uma parte sua fica no passado. Outra parte fica na expectativa. Outra fica no medo. Outra fica imaginando futuros que não existem. E você deixa de habitar o agora. Reconstruir-se é recolher essas partes e trazê-las de volta. É parar de deixar sua energia espalhada em memórias, fantasias e dores que já ocuparam espaço demais. Quando isso começa a acontecer, uma mudança muito importante surge. Você deixa de buscar prova de valor no olhar de quem te feriu. Isso é gigantesco, porque enquanto sua autoestima precisa da validação de alguém que te machucou, você ainda está em posição de dependência. Ainda está inconscientemente dizendo: meu valor precisa ser reconhecido por quem me feriu para que eu volte a acreditar em mim. Só que sua força só volta de verdade quando essa lógica quebra. Quando você entende que a sua dignidade não depende de arrependimento alheio, nem de retorno, nem de reconhecimento tardio. Seu valor não aumenta quando alguém percebe. Seu valor apenas deixa de ser esquecido por você. E talvez esse seja o reencontro mais importante de todos. Não o reencontro com quem foi embora, mas com a parte sua que ficou para trás enquanto você tentava ser suficiente para alguém. A parte sua que tolerou demais, que racionalizou sinais ruins, que insistiu onde já doía, que se diminuiu para manter uma ligação viva, que confundiu apego com amor e ansiedade com destino. Essa parte não precisa ser julgada. Precisa ser acolhida com lucidez e firmeza. Porque você não se reconstrói se odiando pelo que permitiu. Você se reconstrói assumindo que agora sabe mais, e por isso pode escolher diferente. Escolher diferente é o que transforma a dor em força. Não porque a dor foi bonita, não porque tudo aconteceu por alguma razão mágica, mas porque você se recusou a permanecer a mesma pessoa depois de ser atravessado por isso. Você decidiu amadurecer onde antes só reagia. Decidiu criar limites onde antes só havia entrega. Decidiu desenvolver autocontrole onde antes só havia impulso. Decidiu construir paz onde antes só existia agitação. E essa decisão, repetida várias vezes, vira identidade, vira postura, vira presença, vira poder interno. A verdade é que quem te feriu talvez nunca entenda a guerra que deixou em você. Talvez nunca veja o esforço que foi para recuperar o eixo, interromper os pensamentos, controlar os impulsos, reconstruir a autoestima, parar de sofrer em silêncio. Mas chega uma hora em que isso deixa de importar tanto, porque sua cura amadurece quando já não precisa ser testemunhada. Quando você não precisa mais que o outro entenda o estrago para validar a sua superação. Quando sua força passa a ser vivida, não exibida. Silenciosa, mas real. Profunda, mas sem teatro. Firme, mas sem dureza vazia. E então você começa a perceber algo que antes parecia distante. Não é que a dor sumiu completamente. É que você ficou maior do que ela. Maior do que o impulso. Maior do que a necessidade de resposta. Maior do que a fantasia. Maior do que a dependência emocional que antes te fazia girar em torno de alguém. E quando você fica maior do que aquilo que te feriu, o controle emocional deixa de ser esforço constante e passa a ser consequência da pessoa que você se tornou. É aí que a sua força emocional volta de verdade. Não como armadura, como solideza, como autocontrole. Não como orgulho, como paz que não se vende mais por migalhas. E quando você alcança esse ponto, já não precisa provar nada. Seu silêncio muda, sua presença muda, seu olhar muda. E principalmente, sua relação com a própria dor muda.
porque agora você não está mais abaixo dela. Está acima. Se isso tocou fundo em você, escreve: eu não me abandono mais. Agora tudo converge para este ponto. Perceber que recuperar o controle emocional nunca foi apenas sobre esquecer quem te feriu. Foi sobre voltar a pertencer a si mesmo. Porque, no fundo, o que mais te destruiu não foi só a dor que recebeu. Foi a distância que se criou entre você e sua própria força. Foi o quanto você se perdeu tentando entender, suportar, salvar, manter ou aliviar algo que já estava te quebrando por dentro. E quando uma pessoa te machuca profundamente, esse costuma ser o dano mais silencioso de todos. Você continua vivendo, mas já não sente que está inteiro em si. Só que existe um momento em que essa história precisa mudar de dono. Durante muito tempo, talvez a dor tenha contado quem você era. Talvez a rejeição tenha falado mais alto do que sua dignidade. Talvez a ausência de alguém tenha ocupado mais espaço do que sua presença na própria vida. Talvez você tenha se visto como alguém marcado, abalado, enfraquecido, emocionalmente vulnerável demais para voltar a ter paz. Mas essa não precisa ser a versão final da sua história, porque o que aconteceu com você pode ter te ferido, mas não tem o direito de decidir quem você será daqui para frente. E essa é a virada definitiva. Não esperar mais que o tempo faça sozinho o trabalho que depende da sua postura. Não esperar mais que a pessoa perceba, reconheça ou retorne para então você se sentir livre. Não esperar mais que a dor desapareça por mágica para começar a se respeitar. A verdadeira libertação começa quando você entende que a sua vida não pode continuar em pausa por causa de uma ferida. Que sua energia não pode continuar dedicada ao que te drenou. Que seu coração, por mais machucado que esteja, ainda precisa aprender a responder à realidade com dignidade e não com desespero. Talvez hoje você ainda tenha marcas. Talvez ainda existam dias em que o pensamento volta, em que a lembrança aperta, em que a saudade tenta se misturar com tristeza. Mas agora você já sabe de uma coisa essencial: sentir não é o mesmo que se render. Doer não é o mesmo que voltar. Lembrar não é o mesmo que pertencer. Ter cicatriz não significa viver aberto. E essa consciência muda completamente sua relação com a dor, porque ela deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas uma parte da travessia. Uma parte real, difícil, às vezes pesada, mas incapaz de roubar aquilo que você decidiu reconstruir. Você não precisa sair desse processo como alguém frio. Precisa sair como alguém firme. Alguém que aprendeu que autocontrole não é sufocar o que sente, mas proteger a própria direção. Alguém que entendeu que amor próprio não é discurso bonito, mas limite interno. Alguém que finalmente percebeu que força emocional não é vencer discussões, nem parecer indiferente, nem mostrar que seguiu em frente. Força emocional é não se trair mais. É não se abandonar só porque foi abandonado. É não se diminuir só porque foi desvalorizado. É não transformar a crueldade do outro em punição contínua contra si mesmo. E existe algo muito poderoso em chegar a esse ponto. Porque quando você para de reagir com fraqueza emocional, a sua mente começa a respirar diferente. O seu corpo começa a descansar diferente. O seu dia já não gira em torno do mesmo fantasma. Você volta a se escutar. Volta a perceber o que sente sem ser arrastado. Volta a viver sem consultar a ausência de ninguém. Volta a ocupar o próprio espaço interno com mais dignidade, mais lucidez, mais presença. E isso talvez não pareça grandioso para quem olha de fora, mas para quem sofreu em silêncio, é quase uma revolução. Você descobre que o seu poder nunca esteve em fazer alguém te amar do jeito certo. Nunca esteve em conseguir uma resposta perfeita. Nunca esteve em ser escolhido por quem te confundiu, te feriu ou te deixou emocionalmente à deriva. Seu poder sempre esteve na capacidade de se reconstruir sem precisar se deformar para isso. Na capacidade de sentir profundamente e ainda assim manter a coluna emocional de pé. Na capacidade de atravessar o caos e sair dele mais consciente, mais inteiro, mais seletivo com o que merece acesso ao seu coração. E essa seletividade é uma das maiores provas de maturidade. Porque depois de tudo, você entende que não pode dar livre entrada àquilo que desorganiza sua paz. Não pode mais chamar de conexão aquilo que te consome. Não pode mais romantizar a ansiedade, a espera,
a migalha, o silêncio ambíguo, a instabilidade que te enfraquece. Você começa a valorizar o que traz clareza, presença, respeito, coerência. E isso não acontece porque você ficou exigente demais. Acontece porque você aprendeu, da forma mais dura, o preço de se entregar sem proteção emocional. Talvez essa dor tenha te mostrado coisas que você não queria ver. Mostrou o quanto você ainda precisava fortalecer sua relação consigo mesmo. Mostrou o quanto sua paz estava vulnerável à atitude de alguém. Mostrou o quanto você ainda confundia apego com amor, insistência com profundidade, carência com destino. Mas agora, com mais lucidez, você consegue olhar para tudo isso e perceber que a dor não precisa ser desperdiçada. Ela pode se transformar em consciência, pode se transformar em limite, pode se transformar em postura, pode se transformar em uma nova forma de existir, mais centrada, mais forte, menos disponível ao caos emocional que antes te dominava. E quando essa transformação acontece, uma coisa muito importante muda. Você para de querer vencer a dor no grito, para de lutar contra si mesmo, para de exigir cura instantânea. Você passa a se conduzir com firmeza, com consistência, com respeito pelo seu processo, mas sem permissividade com aquilo que te faz regredir. E essa combinação é poderosa, porque ela une compaixão com disciplina, acolhimento com lucidez, sensibilidade com autocontrole. É exatamente daí que nasce a mente forte. Não da ausência de sofrimento, mas da capacidade de não fazer do sofrimento a autoridade máxima da própria vida. Então talvez hoje a pergunta já não seja mais como faço para parar de sofrer por quem me feriu. Talvez a pergunta certa agora seja que tipo de pessoa eu decido ser depois de tudo isso? E essa pergunta devolve o comando para as suas mãos. Porque o foco deixa de ser a pessoa, a história, a ausência, a rejeição. O foco volta a ser sua construção interna, sua postura, seu eixo, seu poder silencioso, a parte sua que não quer mais viver de reação, a parte sua que cansou de sangrar por dentro e parecer forte por fora, a parte sua que finalmente entendeu que dignidade emocional não é um detalhe, é o chão onde sua nova vida começa. No fim, controle emocional com quem te feriu não é sobre mostrar frieza para o outro, é sobre não entregar mais sua paz a quem já provou que não sabe cuidar dela, é sobre conseguir olhar para a história sem cair de joelhos diante dela, é sobre lembrar do que aconteceu sem permitir que isso volte a governar o seu presente, é sobre recuperar a força emocional não como defesa, mas como verdade interna, uma verdade que diz: eu fui machucado, mas não pertenço mais a essa dor. Eu senti muito, mas não vou mais me perder nisso. Eu demorei para voltar, mas agora eu sei onde é o meu lugar. E o seu lugar nunca foi dentro da ausência de alguém. Nunca foi dentro da rejeição. Nunca foi dentro da dúvida, da espera, da humilhação silenciosa, da dependência emocional. O seu lugar é dentro de si, na sua consciência, na sua dignidade, na sua reconstrução. Na paz que você começa a proteger com mais seriedade do que protegeu qualquer vínculo que te fez mal. E quando você entende isso de verdade, não precisa fazer barulho, não precisa provar superação, não precisa encenar força. Você simplesmente para de se curvar. Se esse vídeo te encontrou no momento certo, escreve: hoje eu volto para mim. Porque no fim de tudo, quando a dor já não manda, quando a mente já não se ajoelha, quando o coração já não implora por quem o feriu, você entende que perdeu muito tempo tentando recuperar alguém, quando o que mais precisava recuperar era a si mesmo. E o verdadeiro desafio começa fora do vídeo.